Bom. Bom. Estamos fazendo uma série sobre folclore. E a gente tá querendo misturar várias coisas nela, então vai ter stop motion, vai ter live action, vai ter animação de papel também. E hoje a gente vai conversar como que a gente tá fazendo tudo isso sem ter experiência e principalmente sem ter nenhum dinheiro também. Vocês devem estar se perguntando, né? Como que a gente resolveu fazer essa série? Por que a gente tá fazendo essa série? Sendo que tem um monte de coisa, é super difícil. Fazer uma série não é difícil. Loucura, tá? Loucura é a resposta. Somos loucos, né? Então acho que a gente já pode acabar o vídeo por aqui. Essa é uma brincadeira que a gente tem, porque a gente já tá há alguns meses fazendo essa série e a gente realmente tá descobrindo enquanto a gente faz. Não tem muito conteúdo, por exemplo, na internet, assim, sobre o que a gente tá fazendo. Mesmo quando a gente tenta procurar alguma coisa pra se educar e tal, ainda assim é muito difícil, e mesmo quando a gente acha alguma coisa, a gente tem que adaptar muito pra nossa realidade, assim, sabe? Então é complexo. Que muita gente às vezes não sabe, né, que pra fazer uma série mesmo, na TV, ou até uma websérie mesmo, que seja uma produção mais profissional, assim, é uma coisa que envolve muita gente, né? Então se você for ver, por exemplo, os créditos de qualquer série que seja, vai ter uma equipe enorme, assim, de várias pessoas, cada um fazendo uma coisinha. Mas o que a gente foi descobrindo, assim, com o tempo, pela faculdade, a gente se acostumou sempre a produzir só nós, assim. Às vezes a gente queria fazer um curta, às vezes esse curta trabalha em equipe, assim, então alguém tem que puxar, né? Então a gente sempre se acostuma a sempre tomar a frente, assim, enquanto puxar, né? Então a gente sempre teve muito essa mentalidade de, tipo... É muito difícil a gente deixar, por exemplo, o nosso sonho ou a coisa que a gente quer fazer na mão de outras pessoas, assim. Pelo menos eu sempre tive essa mentalidade. Eu sempre fui uma pessoa que prezou muito pela iniciativa, assim. Então, na faculdade a gente fez empresa júnior, depois a gente fez diversas produções, assim, que a gente fez para outros projetos, a gente fez um curta também. E eu sempre entendi que, tipo, era muito difícil, assim, e que não ia acontecer se eu quisesse, por exemplo, me especializar, focar só numa área e esperar que, tipo, fosse aparecer alguém que quer focar só naquela área também, que ia me puxar e a gente ia fazer junto, sabe? Tipo, eu percebi que se eu fosse esperar muito, assim, por isso, a gente realmente não ia fazer nada, né? Talvez a gente fosse até ter um trabalho mais padrão, assim, a gente não estivesse fazendo isso que a gente tá fazendo agora. É que, assim, o cinema, em geral, ele é uma arte muito coletiva, né? Até isso que eu tava falando dos créditos, das séries e tudo mais. A gente precisa realmente de uma equipe grande pra fazer e, normalmente, no mercado, as pessoas, elas se especializam muito em cada área, né? Então vai ter a pessoa que cuida da parte dos figurinos, a pessoa que cuida da parte dos atores, a pessoa que cuida da fotografia, o cara do foco, enfim, várias coisas específicas, assim. E daí, só que colocando pra nossa realidade, assim, como que a gente ia conseguir uma equipe enorme de pessoas, entendeu? Ou como que a gente ia se inserir nesse mercado, né? E mesmo que a gente se inserisse nesse mercado, a gente sabe que não ia ser tão fácil assim também, né? A gente já tentou várias vezes também até edital público de financiamento, mas a gente nunca teve um projeto que passou também. Foi sempre difícil porque a gente também não sabe exatamente por que passa, por que não passa, né? Até mesmo com feedback. A gente, por exemplo, teve já feedback até que a gente era uma equipe muito nova, então... A gente era muito como que a gente resolve esse problema, né? Espere 20 anos e tente de novo. Então, a gente percebeu que, tipo, realmente não precisa de tudo isso, assim, de equipe, tipo, é muito bom, a gente consegue fazer um projeto bem grande, um projeto melhor, assim, mas a gente consegue muito bem fazer na guerrilha, né, que é tipo, a gente com a nossa câmera, a gente faz com um pouco mais de tempo, a gente tem uns amigos que sempre querem ajudar a gente, então é sempre muito esse pensamento, tipo, poxa, se a gente fosse parar pra esperar realmente aparecer, né, a gente tem... por exemplo, alguns amigos que querem ser diretor, que querem trabalhar numa área específica, querem ser gaffer, querem ser cinematógrafos. E eles estão na faculdade ainda e eles perguntam pra mim, como que eu posso fazer pra entrar nessa área? E eu realmente não sei responder, porque se você for ver, tipo, 98% das produtoras brasileiras que trabalham com essas coisas, cara, elas são pequenas e o diretor, ele vai ser diretor até ele morrer, entendeu? Tipo, ele não vai nem se aposentar, então, tipo, ter essa mentalidade, por exemplo, que a gente pensa de, tipo, vamos começar a entrar pequeno na empresa, eu vou subindo, crescer. Eu vou escalonando, eu vou chegar lá até eu virar, de repente, diretor, até eu virar, de repente, o produtor principal. É muito difícil disso acontecer, né? Até porque o padrão, hoje em dia, é ser mais freelancer, né, nesse mercado, né? Não é nem ser mais tão ligado, assim, com a produtora em si. A resposta que sobra é, tipo, cara, você tem que abrir a tua produtora se você quer ser diretor, né? Porque realmente aquilo que eu falei é muito difícil, sabe? Se você acaba esperando até abrir ali uma vaga, abrir ali uma oportunidade, é sempre difícil, ainda mais um mercado que é tão pequeno, que é o mercado audiovisual, é muito fechado, é muito bolha, então você quer, de repente, virar uma função específica que é tipo o gaffer, que é quem cuida das luzes. Cara,
tem a bolha dos gaffers, entendeu? É, tipo, não necessariamente eles querem mais pessoas ali trabalhando com isso, não necessariamente as produtoras elas vão se arriscar a pegar uma pessoa que ela já não trabalhou antes, porque elas têm medo também. Porque, cara, no filme você vai gastar ali um milhão, assim, vai gastar um dinheiro alto, então, tipo, também é até um pouco perigoso, assim, né, de pegar uma pessoa mais nova. Então, tipo, com essa mentalidade que a gente foi mais de atrás de correr e tentar fazer o nosso, assim. E também pensando que mesmo que se a gente entrasse nesse mercado e tudo mais, e magicamente a gente tivesse uma oportunidade, né, é muito difícil assim também, né, porque como que a gente ia aprender essas coisas, né, aquela coisa, eu acho que o mercado é meio ingrato no sentido de que, eu quero ser um diretor muito bom. Como que você vira um bom diretor, né? Teoricamente a prática vai te ajudando, né? Mas como é que você vai praticar a direção se você não tem nenhuma oportunidade de dirigir e a única oportunidade que você tem é tipo, ou você dá certo e daí você consegue alguma coisa e é reconhecido, ou você dá errado e nunca mais vai poder dirigir nada, por muito tempo que seja, né? Então é muito mais complicado, assim, essa pressão também que tem, né? Dentro da profissão. E daí, no nosso caso, como a gente tá fazendo só nós, a gente meio que é obrigado a fazer tudo, né? Mas eu acho que também a gente só conseguiu se colocar nessa posição por a gente ser mais generalista mesmo, né? Então, como eu tava falando no mercado, muitas vezes as pessoas se especializam muito em áreas específicas, o que por um lado é muito bom, mas no nosso caso, que a gente tem uma equipe super reduzida, a gente tem que se desdobrar em várias funções. Se a gente não tivesse conhecimento de várias áreas aleatórias, tivesse feito muitas coisas aleatórias na nossa vida, assim, várias side quests que pareciam inúteis, a gente nunca teria conseguido chegar na posição que a gente está hoje, né? E eu acho que isso é muito importante também, até caso a gente consiga crescer eventualmente e vá contratar equipe e tudo mais. Porque como que a gente vai direcionar bem uma equipe se a gente não conhece o que a pessoa faz, né? Não entende o que ela faz. Aquela coisa, você sempre vai ter a área que você quer se especializar, que você gosta de trabalhar. Mas aí você tem que enfrentar também as dificuldades que eu falei, né? Tipo, tem a bolha, é difícil de entrar, é difícil conseguir oportunidade. Então, pra gente, por exemplo, eu gosto muito de cinematografia, né? De fazer o controle das luzes e de fazer onde a gente vai gravar as câmeras, mas eu também... Eu sou uma pessoa que eu tenho dificuldade de trabalhar com chefes, né? Tipo, nossa, só ele consegue ser chefe. Não é isso. Tipo, até quando eu fiz estágio, quando eu trabalhei em outras áreas, eu já percebi que, tipo, eu realmente prefiro estar no cargo de liderança, assim. Então, tipo, não tem como eu não ser o diretor, né? Tipo, eu gosto de ser, assim, também. Mas, por exemplo, roteiro, né? A gente precisa ter o controle do que a gente tá fazendo, a gente tá criando o universo. Cara, não tem como, sabe, não tem uma outra pessoa pra fazer isso, a gente não tem outra pessoa pra fazer isso, então eu tive que aprender a escrever, tipo, tem aula, lógico, na faculdade nesse sentido, mas aprender a fazer o roteiro no formato certo, eu tive que insistir, cara, passar semanas escrevendo pra fazer uma coisa boa, tipo, eu não gosto do processo, eu acho um processo que é até dolorido, assim, pra mim, tipo, embora eu goste de escrever, é uma relação meio difícil, eu não gosto, eu gosto também, mas é aquela coisa, tipo, é uma área que eu não dominava, é uma área que eu não me dava bem, mas que eu tive que aprender porque eu não tinha escolha, né, então, tipo, não tinha como a gente contratar um roteirista, não tinha como também deixar pra uma outra pessoa fazer isso, porque a gente queria ter esse mais controle do que a gente tá fazendo, né, então, pra gente poder criar o nosso próprio universo, assim. Eu acho que uma vantagem do que a gente tá fazendo também é que as pessoas, elas às vezes acham que a criatividade vem muito de você ter a possibilidade de fazer o que você quiser, né? Você ter o orçamento infinito, ter a equipe infinita, no tempo infinito para você criar qualquer coisa e pirar na batatinha. Assim, realmente, ter recursos e equipe é ótimo. Eu gostaria, aliás. Mas como a gente tem todas essas limitações da vida aí, né? Isso também acabou proporcionando com que a gente criasse um ambiente que a gente tivesse que ser criativo obrigatoriamente, né? Então, porque se a gente não for criativo, não conseguir utilizar os recursos que a gente tem para fazer dar certo do jeito que dá mesmo, não ia sair de jeito nenhum. Então, a gente não tinha como comprar esqueleto de stop motion profissional, então a gente teve que descobrir como fazer um. A gente não tinha como comprar várias peças ou coisas específicas, então a gente teve que aprender a imprimir elas, ou fazer com material da casa China, assim, de artesanato, palitinho e isopor, né? Então, isso também acaba influenciando muito na estética da série, assim, né? Quando for sair, vocês vão ver, né? Então, como que a gente pega esses materiais em uma fita crepe, um algodão, faz parecer que não é uma fita crepe, não é um algodão, sabe? Então, isso é bem legal. E também o fato de a gente ter que aprender muita coisa, né? Então,
Por mais que um dia eu queira me especializar mais, principalmente nessa parte de direção artística, a possibilidade de eu também ter que aprender outras coisas completamente nada a ver, assim, é uma coisa que talvez no mercado não encontrasse tanto, assim. Vou ter que aprender toda a parte de animação, ajudar o Júlio nas câmeras também. Então também tô aprendendo essa parte de câmera e de luz e tudo mais. O Júlio também aprendeu um monte de coisa, aprendeu elétrica, assim, um negócio nada a ver. É aquela coisa, tipo, é bastante difícil o que a gente tá fazendo, é bastante difícil fazer as coisas, mas não é como se fosse fácil quando a gente tava fazendo publicidade, né? Então é aquela coisa, a gente tá se fodendo um pouco, mas a gente tava se fodendo antes também. Então é aquela coisa, você escolhe como você quer se foder, entendeu? Sabe? Tipo, da mesma forma que é estressante, sei lá, a gente faz o boneco e o esqueleto começa a soltar, estressante, a gente não tem dinheiro, a gente tem que achar uma solução pra fazer. Cara, era extremamente estressante a gente ter que ir atrás de cliente pra tentar fechar uma coisa, e esse mês tem que ter alguma coisa pra se fechar, não dá pra ficar sem entrar nada, e daí você faz mais barato, mas daí você faz mais barato, tem menos caixa, daí você quer, sei lá, financiar um equipamento, você quer parcelar um equipamento, daí você tem que pagar no mês, daí, não tem como não pagar no mês, entendeu? Tipo, da mesma forma, a gente tá estressado agora como que a gente vai monetizar, como que a gente vai ganhar dinheiro no futuro, se isso vai dar certo, se a gente vai fazer, vai ficar bom. Não dá também pra ter essa visão, tipo, esse é o caminho mais difícil. Na verdade, assim, eu acho que não. Tipo, eu acho que até esse caminho é menos estressante, mas ele tem as próprias dificuldades, assim, que a gente tá enfrentando. Parar pra pensar que, às vezes, as pessoas, elas pensam que, se eu achar o trabalho perfeito, eu conseguir o trabalho dos sonhos, né, minha vida vai estar resolvida e tal. Mas, assim, nunca é assim, entende? Mesmo quando você consegue trabalhar com algo que você gosta, nunca vai ser perfeito exatamente, porque continua sendo trabalho. Não vai ter só momentos de alegria, sempre vai ter alguma coisa que você não gosta de fazer, que você vai ter que fazer, né? É muito sobre você escolher o estilo de vida que você quer ter e os problemas que você quer resolver no seu dia a dia, assim. Então, antes, nossos problemas eram muito, eu tenho que fazer cold call, tenho que ir atrás de cliente, mandar e-mail, planilhas pra caramba, ver a questão financeira também, que também não era muito fácil, né, e ter que entregar ali um projeto que às vezes a gente não se identificava, né, então ter que fazer muita coisa que a gente não se identificava só pra fechar o mês ali. Era um estresse também, era um super estresse, né. E daí a gente resolveu escolher outro tipo de estresse, que ainda é um estresse, mas pra gente especificamente tá sendo vale mais a pena, que é o estresse de, eu não sei fazer nada, vou ter que aprender tudo do zero, não tem tutorial em quase lugar nenhum. Não sabemos se isso vai dar renda, tipo, a gente tinha incerteza financeira antes, mas a gente tem mais ainda agora. Agora é um pouco maior até. Agora é até pior. Então, inclusive, se vocês quiserem, vocês podem ajudar a gente com a partir de R$5 no nosso Apoia-se. O link tá na bio e na descrição desse vídeo também. Então, momento jabá, igual o Gaveta, né? Momento jabá do nosso Apoia-se. Então, se quiser, com R$5 por mês, você pode ajudar a gente a fazer nossa série. A comprar algodão e palitos para fazer mais bonecos. Exatamente. Enfim, e daí a gente resolveu escolher isso, porque no meu dia a dia, honestamente, eu tô preferindo me estressar muito mais. Nossa, fiz esse esqueleto aqui, deu errado no meio do processo, vou ter que fazer uma cirurgia do boneco, não sei se vai dar certo. Vou ter que testar esse material, não sei se vai dar certo. O boneco explodiu, vou ter que dar um jeito de desexplodir. Do que o estresse de, meu Deus, eu tenho que, sei lá, falar com o cliente de novo, ver o que ele achou, pegar o feedback, pegar o NPS, daí depois passar outro orçamento, depois ver outra coisa, sabe? Então, escolher os estresses. Até esse vídeo que a gente tá fazendo é um estresse, assim, porque querendo ou não, são os dois antissociais. Que eu não gosto muito de falar. A Isa, ela é atriz, mas é diferente também você atuar e você falar pra câmera de você. Não, com certeza. Então, até a primeira vez que a gente fez um vídeo, a gente tava todo tenso, assim, né? Então, é um trabalho, né? Então, tipo, poxa, a gente tem que fazer o conteúdo, porque também é esse conteúdo que vai monetizar e vai permitir a gente fazer. Então, tipo, aceitar e ver isso como um trabalho, né? Então, hoje em dia é bem mais fácil, assim, não que eu não esteja tremendo, assim, falando na câmera, mas você escolhe os BOs que você vai resolver. O que a gente tira disso tudo, né? Basicamente, fazer essa série autoral tá sendo um sonho pra gente, realmente. Então, tá proporcionando muitas coisas que a gente nunca achou que a gente ia poder fazer, né? Então, antes a gente ficava muito, queria muito, sei lá, o Júlio queria fazer uma série minha, um filme meu, né, uma coisa assim. Eu também queria muito fazer alguma coisa de animação, era um sonho muito antigo. Queria poder fazer mais coisas, mais props, mais coisas de arte, assim, que eu gosto muito, mas a gente nunca tem a oportunidade de fazer essas coisas, nunca tem um motivo, né, nunca tem o tempo. O primeiro curta que a gente fez, que eu não lembro o nome agora, porque o nome é um número que o nosso professor queria que fosse um número, aí eu não lembro de cor, mas, cara, foi
experiência mais legal que eu tinha tido em anos, assim, sabe? Porque foi no meu penúltimo ano da faculdade. E, cara, eu já tava, né, eu já tinha dado errado ali meu startup, né, então eu tava começando a fazer estágio naquele momento ali, com marketing, assim, eu não gostava muito. E, cara, a gente tinha uma matéria de férias, assim, que era 2 semanas só. Era 2 semanas, então, que era de cinematografia, inclusive, tipo, era só pra produzir, tipo, sei lá, 10 segundinhos ali de uma cena só, tipo, montada com a luz, etc. Mas aí eu sou muito amigo do professor até hoje, e eu convenci ele e a turma que tava ali a gente tentar fazer um curto, né, em 2 semanas, com 0 coisas e tal. Então, poxa, eu ficava ali escrevendo roteiro até 4 da manhã, atrasei coisa do estágio, porque era bem na primeira semana do estágio, assim, eu já atrasei entrega, não consegui fazer a entrega na primeira semana, assim. E também fazendo coisa do estágio 4 da manhã, porque, tipo, eu tinha que fazer as coisas do nosso projeto do curto ali. E a gente fez um Alien, né? A gente fez um Alien que ia ter uma cena de autópsia de Alien, assim. Então a gente pode colocar esse vídeo na descrição, se você quiser dar uma olhada, tá no meu perfil pessoal. Tinha coisa de Alien, daí a gente montou também a faculdade ali de uma forma que ficasse parecendo também um laboratório. Então foi um projeto bem legal, um projeto extremamente desgastante. No último dia de gravação choveu, caiu uma chuva do nada, assim, extremamente forte, a gente não conseguiu terminar de gravar. Depois a gente teve que esperar um mês ali pra tentar gravar de novo, daí a gente gravou e terminou o projeto. Cara, eu não me sentia feliz, assim, há bastante tempo, assim, com uma coisa que eu tava fazendo ali de trabalho. E ficou nisso, né, porque depois eu fiz estágio, foi bem chato, assim, estágio, né, tipo, começou mais legal, mas depois foi piorando, assim. E depois a gente tentou fazer a produtora para publicidade e não tava sendo isso, sabe? Daí a gente começou a fazer portfólio, que a gente fez um vídeo de mosquito que a gente pode deixar na descrição também, caso vocês queiram ver. E, cara, a gente durava muito mais fazer o portfólio do que, de fato, trabalhar com o que a gente tava trabalhando, sabe? E a gente percebeu que não ia dar pra trabalhar com o que a gente tava fazendo portfólio. Foi uma escolha muito feliz, assim, pra gente mudar isso, né? Ah, não, com certeza, né? Quando a gente tava fazendo o curso, eu nem fazia parte da matéria, assim. Era pra ser minhas férias, tá? Eu puxei porque ela era atriz. Não tive férias, tá? Daí, basicamente, me chamaram pra atuar, e daí, quando eu percebi, eu tava fazendo direção de arte. Porque daí eles falaram assim, não, a gente vai fazer um negócio de sci-fi, então a gente precisa de um ET, você sabe fazer ET? Eu nunca tinha feito um ET, mas daí eu fiz um ET, daí eu fiz as entranhas do ET, e daí eu ajudei ali a fazer os cenários, figurinos, tudo. Então, assim, foi uma experiência muito legal, assim, sabe? E a questão é mesmo de ter resiliência, né? Porque tudo que a gente tá fazendo a gente aprende errando. Então o que a gente mais faz é errar e ter que refazer coisas do zero, assim. Então, quando você vai fazer um projeto, né? Se vocês têm essa vontade também, entender que você vai ter que ser resiliente. Você vai ter que aguentar dar errado, você vai ter que se frustrar bastante e continuar, porque esse é o processo, não tem muito o que fazer, né? Até com a nossa série, assim, às vezes eu acordo, tipo, tendo crises existenciais e fico pensando, meu Deus, eu não sei se eu vou conseguir, entendeu? Terminar esse boneco. E daí eu acabo o boneco e falo, tá, agora eu não sei se eu vou conseguir animar esse boneco, entendeu? Mas o negócio é continuar ainda, entendeu? Então, mesmo que não fique perfeito, né? No nosso caso, sei que não é impossível que fique, né? A gente não tem curso, não tem nada, não tem experiência. Então, claramente não vai ficar como a gente super queria nas nossas cabeças, assim. Mas a gente tem que pensar que o que importa não é que saia perfeito, o que importa é que saia, né? Porque é melhor que tenha alguma coisa ali do que não tenha nada, né? Do que fique só na voz da cabeça, assim. Então, a ideia é você tentar fazer do jeito que dá, entendeu? Do jeito que dá, com o que você tem, tentar adaptar pra sua realidade. Claro que, assim, a gente teve muita sorte de a gente estar aqui e ter esse momento bom que a gente tá conseguindo fazer isso, mas ao mesmo tempo é arriscar, sabe? É arriscar. Então, e acreditar que mesmo às vezes a gente errando muito em público, assim, talvez a gente esteja fazendo tudo errado, talvez a gente só desapareça daqui a alguns meses, se der tudo errado. Tudo errado, a gente apaga todas as nossas redes e adeus. Que nunca aconteceu, né? Mas o que importa é que a gente chegue até o final, né? Então, meio que é isso. Desde que a gente entregue essa série, eu já vou estar feliz. Mesmo que não saia tão bonita. E é isso. Se você gostou do conteúdo, deixa um like, então, e segue a gente no nosso YouTube pra gente chegar na monetização. E se quiser também, você pode apoiar a gente, reforço, com planos a partir de R$5. Então você já ajuda a gente nesse projetinho. E acho que é isso. É isso.